Boa noite para todos que estão entrando agora. Para a gente começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você já passou por alguma situação em uma unidade de saúde que lhe incomodou? Se você tiver passado, como foi, onde ocorreu e como você se sentiu? Eu vou dar um tempinho para vocês lembrarem se vocês passaram algum tipo de situação desagradável que incomodou vocês, em uma UPA ou no hospital, não sei, alguma clínica que você for fazer algum exame. Alguém gostaria de compartilhar? Professora, no posto de saúde tem muitas. Você pode citar um exemplo? Tem, às vezes, chega no posto, a funcionária tratam mal, às vezes não tem, a maioria das vezes não tem medicamentos, os medicamentos que a gente está procurando, não tem, elas falam que tem uma certa quantidade de ficha, você chega no horário, já não tem mais, acabou. Tem vários. Já passei por vários em posto de saúde. Falta vacina, até para o bebê falta vacina, para o bebê, essas coisas. Tem alguma situação assim especial que você se lembre de como que o profissional te tratou, Como que você se sentiu com a situação? Assim, elas falam de uma forma com ignorância, ríspida, né? Eu não lembro assim direito, mas foi algo que eu perguntei, aí ela disse que ela não, ali era outro setor, que ela tinha que saber em outro local. Aí falou isso e virou as costas, foi embora. Aí eu fiquei na minha, né? Fui perguntar para outro funcionário. Sempre assim, principalmente no posto de saúde ele deve Bonete. Professora, boa noite. Boa noite. Eu passei lá na Fundação Hospitalar. A minha mãe foi fazer uma cirurgia de vesícula, ela estava em crise. Aí no dia de internar minha mãe precisava de um acompanhante. E no caso, a acompanhante da minha mãe sempre foi eu. Aí eu fui entrar com a minha mãe. Quando eu entrei lá, quando eu fui entrar na porta, o vigilante e a secretária me empurrou. Eu falei, moça, eu sou acompanhante da minha mãe. A sua mãe não precisa de acompanhante. Eu digo, precisa que você tenha acompanhante. Eu estava pedindo acompanhante para ela, porque a idade dela não permite mais, ela se internaçou. Aí o vigilante partiu para cima de mim. Quando ele partiu, eu disse, olha, moço, eu vou entrar com a minha mãe, porque se fosse a sua mãe, você entraria. Por que eu não vou acompanhar minha mãe? Eu vou acompanhar minha mãe, porque você conhece seus direitos, eu também conheço meus direitos. Aí foi que a assistente social chegou e foi conversar comigo, eu fui explicar para ela que eu simplesmente estava ocupando a minha mãe e ele veio me empurrar, como se eu fosse uma doida, qualquer coisa lá, sei lá, e não podia acompanhar a minha mãe. Tanto o vigilante como a secretária, com essa parte que eu passei esse constrangimento no hospital. Como que você se sentiu nessa situação? Meu Deus do céu, professora, agora a senhora imagina, a gente, assim, eu me sentia assim como se eu morasse na zona rural, que fosse leiga em tudo, professora, porque a gente que mora na cidade, a gente conhece o direito da gente, a gente sabe conversar, sabe se dirigir. Agora, muitas pessoas que moram na zona rural, no seringal, professora, que não sabe como é que eles não tratam as pessoas, eu me senti péssima, professora, péssima. Eu fui na direção, falei mal do vigilante, falei da secretária, falei mesmo, professora, porque o que fizeram comigo, faz com qualquer outra pessoa. Eles estão sendo pagos para tratar as pessoas bem, não para tratar as pessoas mal. Falei para ela fazer um curso de relações humanas. Você vai procurar fazer um curso de relações humanas, que você não é capaz para estar recebendo essa função que você está fazendo aqui, não, porque você está tratando eu mal. Imagina que veio do seringal, que não sabe de nada, professora. Eles batem, ele vem como se fosse assim, tipo, agarrar no pescoço para estar para fora do hospital. Foi o maior barraco nesse dia lá na fundação. Era bom ter sido filmado, que ele estava demitido. Pois é, mas só que nessa época a gente tinha aquele celular, era aquele tijolão, não sei se vocês chegaram a conhecer, aquele primeiro tijolão. Eu sei. Aqueles bem grandão, sabe? Pesava 1 quilo. Exatamente, daquele grandão mesmo.
Aí tu imagina as pessoas que não sabem os seus direitos na saúde, não sabem nada, como é que eles não tratam, meu irmão? É um negócio difícil. Tem muita gente educada, mas tem muita gente mal educada. Essa foi a minha parte, professora. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico mais chateada quando eu vou num lugar que não tem um serviço que eu estou procurando, ou algo, tipo, que quando não tem medicamento, não tem um profissional, do que quando uma pessoa fala alguma coisa comigo. Eu fico mais chateada quando eu vou que não tem o que eu estou procurando do que com atendimento. Eu nem ligo, ela fala aquilo mesmo que não me ensinou. Se você for toda bem vestida, toda no ouro, eles nem tocam em você. É impressionante. É verdade. No salto alto, né? Um salto Infelizmente, alto. Infelizmente tem esse tipo de gente. Tem sim. Verdade. É verdade. Então, obrigada por compartilhar as experiências de vocês, né? Negativas. Mas a gente pode aprender também com essas experiências, né? E o conteúdo de hoje vai ajudar a gente a aprender a lidar com essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de habilidades sociais e a gente vai conhecer as 3 principais formas de comportamentos. Todos somos seres gregários. Esse autor, ele diz que o homem é um ser gregário, aludindo-se com isso a sua inata tendência a agrupar-se para assegurar sua identidade e sobrevivência como espécie. O homem também se agrupa para instrumentalizar o seu domínio e poder sobre seus iguais, né? Ou seja, esse autor, ele vem nos dizer que nós somos seres que nós precisamos estar agregados em grupos, né? Porque, veja bem, quando nós somos adolescentes, né, acredito que muitos aqui já passaram, né? A maioria já passou por essa fase, né? E nessa fase da adolescência, por exemplo, é a fase em que os adolescentes eles mais querem estar em grupos, né? Eles querem se encontrar em algum grupo para assegurar a identidade deles, né? Eles estão naquela busca, né? Então, nós também, mesmo na idade adulta, né, nós temos essa necessidade de estar em grupos, né? Onde nós formos, a gente vai encontrar pessoas e nós vamos precisar estar inseridos em grupos, né? Para assegurar a nossa identidade. E isso também é uma forma de sobrevivência, gente, né? Porque ninguém é feliz sozinho, a gente precisa se socializar, certo? E o que são habilidades sociais? É uma classe de comportamentos sociais no repertório individual. A expressão das atitudes, desejos, opiniões ou direitos do indivíduo. São também comportamentos verbais, né? E não verbais também. Ou seja, né? Então às vezes nós verbalizamos, né, o nosso comportamento através das palavras e também, né, nós comunicamos de alguma forma, né, aquilo que nós pensamos através do nosso olhar, né, através da forma como a gente se veste, né, através da nossa postura diante das pessoas, através das nossas expressões faciais, né? Então, são também esses comportamentos verbais e não verbais que nós utilizamos para uma comunicação efetiva com outras pessoas e que são governados pela cultura, princípios pessoais e atitudes continuando a mudar ao longo da vida, né? Então, esses autores, eles são 3 conceitos, tá, gente? Que um complementa o outro, né? Na busca da gente entender o que são essas habilidades, né? Então, quando ele fala que é uma classe de comportamentos sociais no repertório individual, né? Ou seja, houve uma série de estudos, né, de pesquisas feitas em diversos lugares, né, para que eles pudessem chegar, né, a essas 3 classes de comportamentos que eu vou apresentar para vocês, né? Ou seja, o ser humano ele foi observado dentro daquele grupo, né, para tentar identificar o tipo de comportamento que ele tem, né, para que ele também possa, né, encontrar a sua individualidade, né, gente, querendo ou não, nós somos seres que somos influenciados, né, pelo meio que nós vivemos. As habilidades sociais, elas estão pautadas nos direitos humanos. O que diz o artigo 1? Ele fala que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
né? É isso que diz o primeiro artigo. O próximo artigo diz o seguinte, 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, né? Então, todos nós temos o direito, né, de ter a nossa opinião, de expressar a nossa opinião, né? Então, nós temos liberdade, é um direito que nós temos, né? Todos têm o direito de ser respeitado e tratado de igual para igual. Também temos o direito de manter os nossos próprios valores, né, respeitando os dos outros, expressar sentimentos e opiniões, dizer não sem se sentir culpado, mudar de opinião, ou seja, o ser humano é livre, né? Então, aqui ao decorrer dos slides, vocês vão entender que o porquê desse dizer não sem se sentir culpado, né? Vocês acham que nós somos obrigados a dizer sim para todo mundo todo o tempo? Sim ou não? Com certeza não. Só que Depende da ocasião, né, professora? Depende da ocasião, para você falar sim ou falar não, né? Depende do quê? Mas eu acho que se sentir obrigado a falar sim, não. Não, obrigado não tem como. Não. Eu digo mais não do que sim. Professora, às vezes eu digo mais não do que sim também, mas mais sim do que não, professora. 90% é não, sim é claríssimo. É verdade, ó. Então, gente, por que dizer não sem se sentir culpado, né? Porque muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Porque acha que ela pensa demais no outro, né? Ela acha que o outro vai detestar ela, vai deixar de gostar dela, vai deixar de amar ela se ela disser um não, né? Então, isso é um direito que a gente tem, de dizer não sem se sentir culpado. Às vezes você fala um sim somente para não magoar outra pessoa, né? Você se põe no lugar ali, você não queria aceitar um não, então você fica ali sem dizer, na verdade, né? Que a verdade é que você queria dizer um não e não consegue. Verdade, isso é verdade. Às vezes a gente quer dizer, mas não dá certo. Serve para aquela pessoa, não tem como dizer não, tem que dizer o sim, nem que você não queira. É verdade. Então, vamos lá, gente. Sim, é só quando a gente é beneficiado. Então, vamos lá, gente. Empatia. O que é empatia? Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Ou seja, empatia é uma capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa, né? A Ana deu um exemplo, né, pra gente aqui no começo da aula, né, sobre uma situação que ela passou, né? E a gente vê que para a pessoa chegar, né, a empurrar ela, né, no mínimo, né, a gente percebe que esse comportamento, Ana, né, que tiveram com você foi um comportamento agressivo, que a gente vai estudar aqui, tá bom, nessa aula. Então, gente, a gente sempre precisa desenvolver essa capacidade, né? A gente deve procurar tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, Lógico, com certeza. né? Então, vocês vão encontrar pacientes, né? Vocês vão ter pacientes que eles podem chegar para vocês num dia que ele não tá bem, que ele tá abalado emocionalmente, né? E aí, às vezes a pessoa não sabe lidar com os seus problemas, né? Não dá conta e acaba descontando na primeira pessoa que aparece, pode ser que essa pessoa seja você, né? Ali no seu ambiente de trabalho. E a gente Isso precisa... é o que mais tem, né, professora? É verdade. Isso é o que mais tem. É verdade. Mas a empatia, gente, é algo que é muito importante. Por quê? Porque a empatia, ela vai te ajudar a se colocar no lugar desse paciente, né? E tentar entender o porquê, né? Às vezes, vocês vão ter que ser um pouco psicólogos, digamos assim, né? No ambiente de trabalho de vocês. Porque, às vezes, uma escuta que você dá ali pro seu paciente, aquilo ali já pode fazer uma grande diferença no dia dele, né? E aí pode resultar até no melhor atendimento para você. Vamos lá. 3 categorias de comportamentos.
Existem 3 tipos de comportamentos estudados em habilidades sociais, que é o comportamento assertivo, passivo e agressivo. O comportamento agressivo, ele é caracterizado de várias maneiras. É um comportamento socialmente repreensivo, coercitivo, violador dos direitos dos outros, com intenção de agredir. Tem a violência física, gestos depreciativos, ironias, expressões faciais negativas. Então, uma pessoa que tem esse comportamento agressivo é muito fácil de você identificar pela expressão facial dela. Às vezes a pessoa aponta o dedo na sua cara, a pessoa olha fixamente para você com uma expressão facial diferente. Né? E aí, aqui pode chegar a ter uma violência física também, né? E não somente física, violência verbal, também psicológica, tá bom, gente? Então, esse é um tipo de comportamento que a gente deve tentar evitar ao máximo, né? Claro que cada um de nós, a gente pode chegar um dia que a gente possa ficar agressivo, mas a gente precisa, né, ter um autocontrole, né? Procurar conhecer as nossas limitações, né? Para que a gente não tenha problemas, né, no ambiente de trabalho. Comportamento passivo. Nesse tipo de comportamento, a pessoa ela falha na expressão de suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões. Se ela é a primeira a violar seus próprios direitos, ela acaba por dar ao outro a permissão de também fazê-lo. Por exemplo, aceitar um convite de um amigo para sair sem estar com vontade. Então, gente, essa pessoa, ela viola o próprio direito dela e digamos que ela dá para outra pessoa, né, o poder de violar os direitos dela também. Né? Então, essa pessoa que tem um comportamento passivo é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer um não, né? Que faz tudo pelos outros, né? Que carrega a culpa dos outros, problema dos outros, né? E só que no fim, gente, uma pessoa assim passiva, ela pode ter uma grande tendência a adoecer mais facilmente, por ela ter essa dificuldade de expressar o que ela pensa e o que ela sente, né? Por medo da outra pessoa não gostar mais dela, enfim, né? Como a gente explicou aqui anteriormente. Comportamento assertivo. É um comportamento interpessoal apropriado envolvendo a expressão honesta e relativamente direta dos pensamentos e sentimentos, levando-se em conta o bem-estar dos outros e próprio. Por exemplo, sinto muito, mas hoje eu não poderei te ajudar. Se você quiser, amanhã eu tenho uma janela e poderei te auxiliar. O que você acha? Né? Então, isso aqui é um exemplo de um comportamento ideal, né? Que a gente deve aprender a ter. Né? Ou seja, se eu estou ocupada, se eu não posso ajudar uma pessoa naquele momento, né? Às vezes a gente age dessa forma, né? Não vou te ajudar, não posso e pronto. Ponto final, acabou. Né? Não, há formas da gente falar, né, gente? Então, a assertividade é isso, né? Você expressar de uma forma honesta, você ser honesta com o outro, com outra pessoa, né? Você ser uma pessoa objetiva, direta, né? Uma pessoa que leva em conta o seu bem-estar e o da outra pessoa, né? Então, se eu não posso ajudar a outra pessoa, eu também não vou ser ignorante, né? Não vou ser agressiva com ela, né? Eu vou tentar explicar da melhor forma, né? E tentar ser honesto com ela, como nesse caso aqui do exemplo, tá, gente? Então, esse comportamento assertivo é o comportamento ideal, o comportamento que a gente precisa, né, tentar desenvolver ele no nosso dia a dia. E quais são as vantagens da assertividade? Melhorar a relação interpessoal no trabalho, na família, com os amigos, igreja, liderança. Outra vantagem da assertividade é diminuir a ansiedade. Né? Por quê? Porque uma pessoa assertiva, ela não vai ter aquela preocupação com o que as pessoas vão pensar dela, se ela vai fazer isso, se ela vai fazer aquilo, se vai dar tempo. Não, por quê? Porque é uma pessoa que ela leva em conta o próprio bem-estar dela e das outras pessoas. Então, isso vai ajudar a diminuir a ansiedade. Vai diminuir também a sensação de estresse. Vai diminuir os riscos de doenças coronarianas, né? Ou seja, doenças do coração. Prevenir sintomas de estresse.
vai te ajudar a lidar melhor em situações delicadas, como, por exemplo, né, fofocas e mal entendidos. Então, uma pessoa assertiva, ela sabe lidar com esse tipo de situação, né? Ela vai ajudar também a melhorar a autoestima, porque ela vai cuidar bem dela e bem das outras pessoas, ela vai estabelecer um limite, um equilíbrio. Ajuda a melhorar também a atuação profissional, né? Por quê? Porque quem é assertivo se mantém e continuará crescendo, e ajuda também na motivação pessoal e profissional, né, gente? Então, a assertividade, ela só tem vantagens, tá? Por exemplo, tem alguns exemplos aqui, né? Aqui nesse quadrinho a gente tem do lado esquerdo: evite dizer assim e procure falar assim. E aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, evite dizer assim: parabéns, Thiago, você foi o melhor de todos. Né? Se eu, por exemplo, falasse uma frase dessa, né, entregasse a prova para vocês, eu falasse isso especificamente para Ana, por exemplo, se eu falasse: parabéns, Ana, você foi a melhor de todas. Né? Todo mundo ia achar que eu estava puxando o saco da Ana, que só a Ana é a melhor, e as outras pessoas iriam se sentir inferior a ela, né? Então, eu posso elogiar uma pessoa, mas a forma... Já tô cismado com isso. Então, diz assim aqui no quadro, né? Procure falar assim, né? Por exemplo: parabéns, Ana, você se superou nessa tarefa, né? Então, é uma forma diferente de falar que a Ana foi bem na prova, né? Sem menosprezar as outras pessoas, né? Outra situação aqui: Paula, você é uma menina má. Há uma forma de dizer: Paula, isso que você fez é muito ruim. Por quê, gente? Principalmente os pais, né, tem essa mania de brigar, né, com o filho ali no calor do momento da raiva. Você fala: você é uma menina má, né, você não deve corrigir a criança assim. Por quê? Porque senão ela vai internalizar que ela é má e ela vai acabar incorporando isso mesmo que você está falando. Ela vai achar que ela é mal. Né? Então, o que você deve fazer? Você deve falar do comportamento daquela situação específica que ela agiu, né? Então, você vai falar da situação e não da pessoa, né? Então, em vez de você falar que ela é uma menina má, você fala: isso que você fez é muito ruim. Você fala do comportamento e não da pessoa. Evite dizer assim: você está sempre fazendo coisas erradas para os seus colegas. Dá a impressão que a pessoa só faz besteira, não faz nada que presta, né? Então, você tá falando que a pessoa só faz coisa errada, então ela vai internalizar isso, que ela só faz coisa errada, né? Então, procure falar assim: quando você se comporta dessa maneira, e aí você cita a maneira que a pessoa se comporta, você prejudica os seus colegas. Então, você leva a pessoa a entender que aquele comportamento dela não é bom, né? E que aquele comportamento dela tá prejudicando as pessoas. Aqui você tá levando a pessoa a ter empatia, a se colocar no lugar dos colegas, né, que ela está prejudicando. Outro exemplo: eu sinto raiva de você. Né? Então, às vezes a gente não sente raiva da pessoa em si, a gente sente raiva daquela atitude que a pessoa tem que você não gosta. Né? E às vezes nos relacionamentos em geral as pessoas magoam muito umas às outras por conta disso, por não saber falar, por não saber expressar ali a sua emoção do momento, né? O seu sentimento. E aí o correto é você falar assim, né? Eu fico com raiva quando você faz isso, né? Então, alguns de nós, a gente tem as nossas formas, né, de saber lidar diante das situações, né? Como a gente viu na aula de ontem, a gente falou sobre a subjetividade, né, que é o nosso modo de ser, de pensar, de ser de cada um. Então, cada um de nós, a gente vai se expressar de uma forma diferente, né? Talvez alguns tenham, né, claro que cada um tem a sua personalidade, né? Mas ainda assim, às vezes a gente tem situações específicas que às vezes a gente acaba se tornando pessoas agressivas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Outro exemplo: você é desmazelado e descuidado com tudo, né? Então você está dizendo que essa pessoa aqui, ela não tem cuidado com nada, né? A pessoa que é descuidada e tal. Então o correto é você falar: o seu caderno está rabiscado, as suas coisas escolares estão fora do lugar, né? Então, é uma outra forma. Então, observem que esses exemplos
a forma que a gente deve procurar falar é da atitude específica da pessoa. Porque às vezes você fala, eu tô com raiva de você, a pessoa vai dizer, tá com raiva de mim, mas por quê? O que eu fiz? Porque às vezes a gente faz as coisas com as pessoas, a gente tem um ponto cego e a gente não percebe, né? Quanto que a gente tá chateando as pessoas. Então, por isso que é importante essa comunicação. Outro exemplo. Assim, você não vai aprender nunca. Ou seja, a forma que você tem que falar. Tente outra maneira para resolver os problemas, né? Então, às vezes eu vejo muito, né? Casos assim de família, né? Você vê que o pai e a mãe vai ensinar uma atividade para a criança, e aí ele não sabe ensinar e quer que a criança aprenda do jeito que ele aprendeu, e a criança às vezes tem uma outra forma, uma outra metodologia, uma outra forma de aprender, né? E aí a pessoa se estressa e fala assim, você não vai aprender nunca. Então a criança vai achar que ela é burra, que ela realmente não vai aprender, né? Então o correto é você falar, tente uma outra maneira para você resolver o problema, né? E você deixa a pessoa, né, procurar usar a criatividade dela para resolver aquele problema. Outro exemplo, só podia ser você agindo assim. A pessoa vai achar que só ela age daquele jeito, que só ela é o problema, né? Então, eu escuto muito essa frase. então procure falar assim, né? Por que você fez isso novamente? Aí você já vai levar aquela pessoa que fez aquilo de novo, né, a refletir o porquê que ela sempre tá fazendo aquelas coisas, porque que ela sempre tá tendo aquele comportamento, né, gente? Então, aqui são alguns exemplos de como a gente deve procurar fazer, né? Então, resumindo, fale sempre da atitude, do comportamento da pessoa e não da pessoa, né? Então, os relacionamentos padecem muito por conta disso, dessa falha de comunicação, né? Nessa falha na expressão, né? O que pode dificultar a empatia? O egocentrismo ou o egoísmo pessoal do profissional, o excesso de preocupação consigo próprio, ou a dificuldade de discernimento do conceito do que é certo ou errado, que pode bloquear as tentativas de empatizar-se com os outros, né, gente? Então, o que pode nos dificultar, né, a ter empatia com as pessoas é o nosso egoísmo, né? Então, como no caso que a Ana falou no começo da aula, né, aquele profissional que empurrou ela, né, ele não quis saber, né, da situação da Ana, da situação da mãe, ele não levou em conta, ele não se colocou no lugar dela, né, ele foi uma pessoa egoísta, né, que ele só pensou no lado dele, não se preocupou, né, com a outra pessoa. Então, o que dificulta a empatia, gente, é o nosso egoísmo, tá? Ou seja, concluindo, ninguém é 100% assertivo com todas as pessoas e em todas as situações. A assertividade é um exercício diário. A assertividade, ela não garante a não ocorrência de conflitos, mas sim a eficácia na resolução deles, né? Ou seja, não é que porque eu vou procurar ser assertiva, que eu não vou ter conflitos com as pessoas. Eu posso ser assertiva e ainda assim ter conflitos, né? Mas a assertividade ela vai me ajudar a resolver o conflito, né? Então, antes de tomar qualquer atitude, pare, respire fundo e reflita, né, gente? Então, volto a falar para vocês que é muito importante, né, a gente fazer psicoterapia, né? Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque quando eu me conheço, né, eu sei até onde eu posso ir, né? Eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus limites, eu sei quando eu não estou bem, aí eu posso tentar, né? Eu preciso ter um momento sozinha para mim, que eu não venha descontar, para que eu não venha ser agressiva com as outras pessoas, né? Então, a terapia, gente, ela ajuda muito a gente, né? E aí você pode falar, professora, mas eu não tenho dinheiro para fazer, né? E aí eu quero desde já falar para vocês, deixar como sugestão, né? Claro que a gente está vivendo essa situação da pandemia, mas existem clínicas e escolas aqui em Rio Branco, né, nas faculdades, que elas oferecem esse atendimento gratuito, né, um atendimento psicológico, tá, gente? Aí você liga, você dá o seu nome, eu não sei como que eles estão fazendo, se eles estão fazendo atendimento online, também não sei, né, mas tem a clínica escola de psicologia da Uninorte, né, tem a da UFAC,
tem ali, acho que é Univado, mudou o nome, era FAAL, né? Tem lá também, né, com escola de psicologia. Então, as faculdades, elas oferecem, né, gente, esse atendimento gratuito, tá? É gratuito, né? Você só vai ter que chegar até lá, tirar um tempo, 50 minutos da sua semana para você estar ali investindo em você mesmo, né, gente? Porque a gente precisa se conhecer, né? Inclusive, quando eu estava na faculdade, né, eu fazendo psicologia, na metade do meu curso, eu ainda não tinha feito psicoterapia, né? E aí eu perdi uma pessoa muito importante da minha família e eu já ia começar os estágios, então eu senti que eu não estava bem, eu senti a necessidade de procurar ajuda, né? Porque afinal, se eu ia lidar com outros seres humanos, né, eu precisava aprender a cuidar de mim também, né? E eu tomei essa iniciativa de procurar a psicoterapia e me ajudou muito, gente, me ajudou bastante. Eu queria deixar essa frase aqui para vocês, de William Shakespeare, que diz assim: então, você poderá perceber que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas lembre-se, isso não te dá o direito de ser cruel, né? Uau, eu achei essa frase muito show, né? Por quê? Porque ela... Professor, ele morreu. Oi? Ele morreu, não foi? Eu acho que foi, mas eu não sei. Não sei te informar. E aqui, gente, eu quero passar para vocês um videozinho só para ajudar a assimilar aqui os tipos de comportamentos, tá bom? Vou passar aqui. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 아니 있을까? 뭐라고지? 이바라스바도 이나사노 코네시바야자메 하이데메토. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação, que isso se aprende.
Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas. Mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos 3 estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. Então, gente, vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo? Eu não. Não? Todo mundo entendeu o comportamento agressivo? Entendi, professora. Tá, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quais desses 3 tipos de comportamentos vocês tiveram hoje? Eu descobri que eu sou uma pessoa específica. Professora, eu sou um pouco estressada, professora. Como? Eu estou um pouco estressada. Quem tá chorando aí, professor? Eu sou uma pessoa estressada pelo motivo de ser passiva. Alguém mais quer compartilhar? Eu sou passivo. Renata tá com ciúme pela professora, comigo. Alguém Professora, eu não tive alguém... nenhum hoje não, mas eu sou explosiva. Eu sou uma pessoa, eu sou pacífica. Mas se eu sou assim, ninguém pode. Sei lá, eu acho que eu sempre tenho uma razão, quero ter a razão de tudo. Então se a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, aí eu sou explosiva. E alguém aqui foi assertivo hoje? Você percebeu que você é assertivo, mas você não sabia que você era? Assertivo é um equilíbrio, né, professor? Dos dois, assertivo. Isso. Eu acho que não tem ninguém, mas tudo bem. Professora, a gente tem dia que tá assertivo, tem dia que tá assertivo. É um pouco de cada coisa. Depende da pessoa também, que tem gente que é um Deus me livre, né? Não, depende do momento, né? Que tem vezes que tem pessoas que tiram do sério mesmo, né? Você não está imitando, mas está cutucando ali. Depende do momento, da ocasião, né? E tem outras pessoas que já tem aquela mania de provocar você. Já cutuca mesmo ali, faz no fundo da Eu ferida. sou normal. Professor, eu sou tão calmo, mas é muito difícil eu ter raiva, mas quando eu tenho a vontade de matar e espedaçar todo mundo. Eu sou tão calmo. Isso é a reação de quem é muito calmo. Eu não tenho paciência pra gente lenta. Gente lenta me dá um nervoso tão grande. Eu não gosto de gente lenta. Então, gente,
Por que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Para que vocês consigam expressar como vocês realmente são, né? Então, cada um de vocês têm a particularidade de vocês, né? Vocês têm a personalidade de vocês, né? E, então, assim, como a gente viu no vídeo, né? Como que eu posso conseguir ser uma pessoa assertiva, né? Se eu estou vivendo, por exemplo, uma situação ali no meu ambiente de trabalho que meu paciente está, sei lá, me insultando, né? Então a gente vê aqui no vídeo que primeiro a gente deve entender o outro, deixar ele falar, se expressar, né? Como a gente viu no vídeo. Depois a gente expressa a nossa opinião, nosso pensamento, né? O que a gente está sentindo naquele momento. E depois a gente propõe uma solução, uma alternativa, né? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que só pensam no problema, se fecha e não resolve o problema, né? Então a gente deve aprender a pensar em soluções, né? Porque problema a gente já tem muito, a nossa vida já tem problema, né? E ali no ambiente de trabalho, para que eu possa ser uma boa profissional, eu preciso aprender a lidar, né, com situações inesperadas, né, situações que fogem do meu controle, para que eu consiga trazer soluções, né? Então por isso que eu perguntei para vocês, né, qual foi o tipo de comportamento que vocês tiveram hoje, porque vai ter dias que às vezes vocês, né, não vão estar bem, né? Vocês vão estar com algum problema pessoal, né? E aí você precisa ter esse equilíbrio para você saber, né, dividir, né, o seu lado pessoal do seu lado profissional, para que o seu pessoal não venha interferir, né, no seu ambiente de trabalho. E nem todo mundo consegue fazer isso. Concordam? Concorda, professora? Sim. Sim, com certeza. E aí, Concordo, com certeza. e aí, depois dessa aula, vocês vão tentar ser assertivos? Depois dessa aula, professor, eu descobri que eu estou no curso errado, quero ser psicólogo. Essa é Eu boa. já sou assertivo, professora. Irenildo, que bom. Então, gente, ser assertivo é um desafio. É um desafio, né? Por quê? Porque às vezes ser assertivo vai exigir de nós que a gente pare de ser um pouquinho egoísta para tentar se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, às vezes você vai receber um paciente que ele vai chegar para você assim bem agressivo, né? Bem abalado emocionalmente, e às vezes ele vai estar quase, por exemplo, surtando, né? E aí você vai ter que ter um jogo de cintura, tentar ouvir um pouquinho ele, né? Dar um copo com água, tentar acalmar o paciente, para que então você venha entrar em ação, né? E fazer aquilo que a sua profissão exige de você, né, gente? Porque às vezes o paciente, ele vem com muitas coisas, muitas cargas, né? E aí ele não tá bem. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar dele, né? Porque às vezes a gente tem, não sei se vocês são assim, mas eu às vezes eu tenho meus problemas, mas às vezes eu paro pra ouvir uma pessoa, eu vejo que meu problema não é nada diante do problema daquela pessoa, né? Quando a gente para realmente pra se colocar no lugar do outro, não é verdade, ou só eu passei por isso? É verdade. É verdade isso. Né, gente? Então, É verdade. Então, por E eu acho exemplo, assim, que na área da saúde, os problemas que tem, as brigas que tem entre pacientes e o profissional da saúde, tudo bem que o paciente ele está ali, às vezes, ou o paciente ou até mesmo o acompanhante, está ali num nível de estresse enorme, né? Além do problema de saúde, tem N problemas que todo mundo tem. Mas assim, o que acontece? O profissional de saúde, muitos deles, eles já vão com uma carga ali que eles já estão explosivos, né? A gente está ali numa situação delicada e o profissional de saúde já vem, a gente fala um ar um pouquinho mais, e aí o profissional ele já rebate. Esse é o problema. Porque no caso, o profissional de saúde, ele tinha que ter empatia, ele era o primeiro a ter empatia ali dentro daquele local, né? Devido a todo o problema de saúde que está acontecendo. Então, assim, muitas das brigas que tem dentro do local, na área da saúde, eu acredito que seja isso. É o profissional que ele não se põe no lugar do outro. Ele não tem essa empatia aí, não escuta, não procura, sempre quer procurar burocracia, né, para dizer o não.
Sempre isso. Porque às vezes um joguinho de cintura você consegue ajudar aqui ou ali, mas eles preferem falar o não, né, se apegando à burocracia da própria instituição. Mas às vezes é porque ele já leva o problema de casa para o trabalho, ele não está sabendo diferenciar o problema dele de casa, sai de casa de manhã, ou ele ou ela, com a família, ele podendo deixar em casa. Aí o que ele faz? Ele leva para o trabalho dele e vai derramar aquele problema todinho no primeiro paciente que chegar enchendo o saco dele, entendeu? Então você tem que saber diferenciar a parte profissional com a parte da casa dele. Às vezes é filho que tem problema, às vezes é a esposa que tem problema, às vezes é o esposo que dá problema. Aí ele não sabe diferenciar essa parte, leva para o trabalho, aí desconta em cima de quem? A primeira pessoa que vai também conta o problema também. Aí ele não está sabendo diferenciar. Sim. Eu penso assim. É uma coisa que me incomoda muito também na área da saúde, que assim, se um dia eu tivesse a oportunidade de estar à frente, eu mudaria, eu tentaria mudar. Na hora da recepção, eu não sei se vocês sentem isso, mas tanto na UPA quanto no pronto-socorro, você chega lá para ser atendido, na hora de tu fazer o boletim ali, tu já sente uma cara feia pro teu lado, tu já sente assim uma coisa mecânica, entendeu? Tu não escuta um boa noite, por mais que tu tenha um boa noite, você dá um boa noite, você não recebe um boa noite no profissional. Então, assim, eu acho que o problema ele já está ali, na entrada, na recepção da própria saúde. Na minha opinião, me incomoda muito, Verdade. Eu concordo com você plenamente, eu concordo, mas eu acho que eles tinham que assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não vai magoar ninguém, porque às vezes você chega no local, você está com tanto problema, assim, você recebe um bom dia, você melhora o seu dia. Você recebe uma boa tarde, você tudo melhora para o seu lado, e melhora para o lado da pessoa também. Eles têm que saber diferenciar essa parte aí que eles não sabem. Eu acredito que a área da saúde, eles tinham que passar sempre pelo psicólogo, pelo psiquiatra, porque eles têm muito problema. Eu imagino assim, eu não sei. Eu acho que tinha que haver não só fazer um curso, mas ter reciclagem. Sempre haver reciclagem nessa área, porque não adianta só fazer um curso daqui um ano, daqui 6 meses, vai estar a mesma coisa ou pior. Então, às vezes, até a própria carga de trabalho, acontece isso, né? Leva a esse mau humor lá na hora do atendimento. E eu vou ser bem séria, isso me incomoda tanto, que quando eu vou lá fazer um boletim de ocorrência, que a pessoa tá de cara feia, mal-humorada, com aquelas perguntas frias, curtas e grossas, me dá uma vontade de explodir, só que não vale a pena, mas vontade de explodir dá, porque não tá fazendo nenhum favor, não. Acho que poderia melhorar muito. Porque assim, ó, eu penso assim, ele fica muito sobrecarregado, porque a saúde é uma área que ganha muito pouco. Eles ganham pouco. Para eles receber mais um pouco, eles sobrecarregam de trabalho. A carga horária deles digamos que seja 12 horas. Eles tiram 48 horas, 72 horas dentro do hospital. Dorme pouco, se alimenta mal. Aí eu acredito que o estresse, o mau humor varia por cima, eu não sei, é uma coisa assim, eu não entendo. Mas acho que Caracal tem que trabalhar na forma que agrade o paciente, né? Traga bem-estar para o paciente, que o paciente diz assim, eu fui naquela unidade de trabalho, eu fui bem aceito, eu fui bem recebido. Digamos que a professora... Eu fui lá ver a professora lá no hospital, me entendeu super bem. A fama dela vai longe, como ela seja uma boa profissional, uma boa, como é que eu posso dizer para vocês? Uma boa recepcionista. Poxa, aquela recepcionista lá me atendeu super bem. Ela me entendeu com o maior carinho do mundo, ela me deu maior atenção. Essa fama vai longe. Agora, se ela me atender mal, a fama dela vai mal também, porque... sempre tem uma pessoa do lado para servir testemunha e para servir, para falar mal dela também, igualmente eu vou falar, entendeu? Eu penso assim.
Verdade. Né, gente? Então, o intuito dessa aula aqui, né, o objetivo, é abrir os nossos olhos, né, para que a gente entenda e identifique esses tipos de comportamentos, né, que vem ajudar vocês, né, preparar vocês para o momento que vocês receberem um paciente com algum tipo de comportamento desse e vocês consigam também, né, ter esse comportamento assertivo. Eu acredito que tudo que vocês estão falando aqui, vocês estão trazendo, vocês estão tentando propor soluções para os problemas que vocês veem, né, na área da saúde, né? Então, meu desejo é que vocês sejam essa diferença, né, quando vocês estiverem ali, né, que vocês sejam bons profissionais, né? Tem sempre uma frase que eu ouço que é: antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? Então, para que a gente consiga ter, né, esse comportamento assertivo, nada mais, nada menos do que se colocar no lugar do outro, né, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Só dar parabéns. Muito bom a aula de hoje. Ok, obrigada. E amanhã a nossa aula também vai ser bem legal, tá, gente? A gente vai continuar falando sobre isso, só que de uma outra forma. Tá todo mundo se identificando aí nessa aula aí, quem é quem. Esse é o É, aula de intuito, psicologia gente. é ótimo, eu adoro. Ajuda a gente a psicologia. refletir sobre nós mesmos, né? E identificar também essas questões nas outras pessoas. Priscila, Eu a acho melhor que foi- matéria, Priscila. Oi? Eu acho que foi a primeira aula que a gente debateu alguma coisa, não foi? Pô, Eu acho que que nós foi a primeira interagimos realmente, que a gente se interagiu realmente com essa aula, assim, todo mundo participou, né? Eu acho. Muito Só É a muito, gente é bom que pra fala, gente. Gostei muito. Só a gente que fala. Tem 15 pessoas na sala, acho que só nós 3 que falam. Pois é, cadê os homens, né? Pra interagir com nós? Mas eu sou homem. Essa foi boa. Mas tu não é o único da sala. Poxa, gente, se essa aula fosse presencial, eu acho que vocês iam gostar muito mais, porque eu ia aplicar muitas técnicas com vocês em grupo. E não tem previsão não, professora, quando volta as aulas presencial no CETEC? Eu Não fale isso, meu amigo, eu estou dizendo do Sul, não fale isso. Não, professora, é melhor assim mesmo. Presencial eu já travo, não falo nada. Eu sou glossofóbica. Eu também. Professora, porque Concordo plenamente com Presencial por você. 8 anos. Se olhar Eu tô pra morando mim, dentro do perdeu. Sul. esse tópico é melhor assim, porque se fosse presencial, vocês iam me ver chorando, que eu sou a pessoa assim que toca no sentimento, eu já tô chorando, tipo, o meu eu já tô chorando. Gente, eu já dei aula para uma turma de radiologia que a sala era totalmente dividida, né? E tinha pessoas que pediam: professora, eu não quero fazer trabalho com fulano, com cicrano. E eu misturava todo mundo, no final todo mundo tava virando amigo, todo mundo tava se conhecendo. A sala ficou mais unida, a sala voltou a pensar, né? Cada um pensar sobre si, sobre o outro, né, gente? Nós vamos ser igual o brigadeiro, professor, unido, ligado. Eita. Concordo plenamente com você, que a união faz a força. Com certeza. Então, gente, a gente fica por aqui hoje, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até amanhã, tá bom?